Olá gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Nesta oportunidade, nós vamos tratar mais um pouquinho sobre a problemática da Trindade. Nós gravamos uma palestra ao vivo lá para o SBL, Seminário Batista Livre. Entretanto, a partir do meio da palestra, nós tivemos um problema técnico e o som ficou muito ruim. Inclusive, você que está assistindo aqui o nosso canal, esta semana todinha, e mesmo quem estiver assistindo depois, está lá no ao vivo aqui do canal, a playlist com várias palestras do Seminário Batista Livre. Nós estamos retransmitindo. São palestras de alta qualidade, que vale muito a pena você assisti-las, tá bom? Palestra de 1 a 2 horas. Você pega o seu caderno, a sua caneta, vai anotando, aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento. Hoje, então, eu vou falar de 4 distorções a respeito da doutrina da Trindade. Tem até mais, mas as que são realmente importantes, nós poderíamos classificá-las como 4. Ou seja, o triteísmo, o unitarismo, o sabelianismo e o arianismo. Então fica ligado que eu vou te dar aqui algumas informações preciosas que quando você precisar fazer a refutação, você vai ter a informação e a noção do que você está fazendo, tá bom? Então fique ligado que valerá a pena. Assista o vídeo até o final. Mas antes, rapidamente, os meus recadinhos. Atenção, neste mês de fevereiro, no último dia do mês, já que obviamente, fevereiro tem 28 ou 29 dias. Nós estaremos fazendo sorteio de uma belíssima Bíblia apologética, além de alguns kits de livros do CACP. Então, se você quer fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, vai lá na nossa plataforma do Apoie-se, se inscreva, se cadastre, já deixe seu endereço também ali. E no final deste mês, às 22 horas, no último dia de fevereiro, às 22 horas, nós estaremos aqui fazendo sorteio. Se você ainda não tem o app do CACP, baixe, é gratuito. E se gostar do vídeo, curta, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, tá bom? Gente, vamos lá então. Nós temos aqui algumas distorções, no caso 4, sobre a doutrina da Trindade. A primeira e a mais antiga é o triteísmo. O que vai ensinar a doutrina do triteísmo? Ela vai dizer que existem 3 divindades separadas com poder absoluto. Isso pode acontecer num contexto de distorção a respeito da Trindade, ou pode acontecer no contexto do politeísmo. Então, entre os deuses, há 3 deuses superiores. Por isso que eu estou dizendo que é a mais antiga. Nós vamos encontrar triteísmo, por exemplo, no hinduísmo. Lá nós temos Vishnu, Shiva e Brahma. Então, entre as milhares de divindades que existem no hinduísmo, estas 3 são as mais importantes. Na religião egípcia, é Osíris, Horus e Ísis. Então, essa tríade, ela vai compor os deuses mais importantes, tanto da Índia, do hinduísmo, quanto do Egito, e forma a religião destes mundos antigos. Agora, dentro da cosmovisão cristã, infelizmente, existem aqueles que deturpam a Trindade e acabam fazendo dela um triteísmo. Além das calúnias e difamações, obviamente, mentirosas das testemunhas de Jeová, que aí não vou nem entrar aqui no mérito agora. Quando eu falar do arianismo, eu comento um pouquinho disso. Mas o que nós temos, na verdade, é o mormonismo, por exemplo. No mormonismo, eles não têm 3 pessoas dentro da divindade. Não é 3 pessoas dentro da divindade. Não. Eles acreditam que o Deus Pai é um homem glorificado que recebeu isso de outro Deus, de outro Deus, de outro Deus. Então acabou sendo um homem glorificado.
O Filho é outra pessoa, que seria o irmão de Satanás, e o Espírito Santo é outra pessoa totalmente separada das duas primeiras. Então, literalmente, o que os mormons chamam de trindade, na verdade, é triteísmo. É uma deturpação da trindade. Aí a pergunta, por que os mormons usam a terminologia? Simples, semântica enganosa. É uma tática das seitas para tentar incutir no meio da igreja suas heresias. Por isso eles usam este conceito, mas na verdade deturpado. Então eles creem em 3 divindades e não em 3 pessoas dentro da divindade. Para concluir aqui o triteísmo, e obviamente que a Bíblia, em vários textos, condenam esse tipo de expressão de fé, o triteísmo, como politeísmo. Isso para Deus é idolatria. Deus não divide a sua glória. Se Deus não divide a sua glória, obviamente que não aceitaria outras divindades, ainda que fossem inferiores a dele, dentro do seu contexto. Por isso que os deuses desse mundo são falsos. Tá bom, gente? O unitarismo é a cosmovisão judaica, que é uma corrente que defende o pensamento teológico, aonde existe dentro da divindade uma unidade rígida, rejeitando, portanto, qualquer ideia que possa existir algum ser divino além de Deus Pai. Então, mesmo a concepção das testemunhas de Jeová, que são arianas, já vou entrar lá, é que ao Deus maior, que é o Deus Pai, e o Deus menor, que é o Deus Filho, para o unitarismo isso é inadmissível, porque seria também uma idolatria. Mas preste atenção que no final do vídeo eu vou mostrar uma pequena refutação sobre essa ideia de uma unidade rígida que os judeus têm a respeito de Deus. Inclusive com o próprio Chamá, com a própria confissão de fé judaica. Eu vou pedir a sua atenção daqui um pouquinho para te mostrar isso. Tá? Então fique ligado aí. Então o unitarismo também tem uma facção de judeus messiânicos. Então Jesus seria apenas um profeta enviado por Deus e não a segunda pessoa da divindade. Ou mesmo um ser divino de categoria inferior, como ensinam as TJs, tá bom? Depois, já no início da igreja, século II mais ou menos, nós temos a introdução do sabelianismo ou modalismo. O que seria esta doutrina? É a doutrina que afirma que Deus se manifestou em 3 formas, ou modo ou máscara, durante a história. Esta heresia remonta ao ano de 215 depois de Cristo, e o seu principal representante foi Sabélio. Hoje existem várias igrejas que defendem esta heresia. Entre elas, as 2 mais importantes são Voz da Verdade e Tabernáculo da Fé. Eles vão dizer que dentro do contexto da divindade, Deus se manifestou no Velho Testamento como Pai, no Novo Testamento como Filho e hoje como Espírito Santo. Mas tudo é uma só divindade. Quais são as problemáticas desta defesa, deste argumento aqui sobre o unicismo, né? Que coloca apenas uma pessoa dentro da divindade? O próprio Senhor Jesus, lá em João 17, quando ele faz a oração sacerdotal, ele está falando com o Pai, intercedendo pelos seus. É óbvio que não tem jeito ali de ter uma única pessoa. O próprio Senhor Jesus disse que o Pai dava testemunho a respeito dele. Se ele estivesse dando testemunho de si mesmo, não valeria. Então, preste atenção nessas contradições, sem contar o batismo do próprio Senhor Jesus, onde o Pai fala do céu a respeito do Filho, e ali vem o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de pomba. Ali, no batismo de Jesus, nós temos não só uma refutação ao sabelianismo, como também ao arianismo, que eu vou mostrar para você. Logo, todo o argumento sabeliano fica indefensável. Sem contar que o maior problema é que
o pagamento do pecado da humanidade tinha que ser feito ao Pai. Por isso, o Filho vem sofrer na cruz para pagar ao Pai pelos nossos pecados. Quando você tira as pessoas da divindade, então você tem aí o patricídio, é o próprio Pai se oferecendo na cruz. E para quem que é pago o pecado? Outro exemplo, 1 Timóteo 2,5 fala da intercessão entre Deus e os homens. É feito em nome de Jesus ao Pai. Obviamente que tudo isso se torna problemas insolúveis, sem jeito de arrumar um argumento ou sem jeito de responder ao que a Bíblia ensina, negando as pessoas da divindade. Inclusive, eu creio que a Trindade ela é revelada porque Adão só conheceu Elohim. Que aí já está, inclusive, um nome que é trinitário. Porque Elohá que é o singular. Elohim é o plural de Deus. Logo, ali nós já estamos vendo a Trindade. Inclusive, quando eu vou evangelizar muçulmanos, eu uso também este mesmo argumento, porque no Alcorão, Deus fala no plural. Alá fala no plural. O que nós vemos ali é a revelação da Trindade. Agora, quando o homem peca, aí na economia da salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se revela para operacionalizar a obra da salvação em prol da humanidade. Você está entendendo? Sem a Trindade, gente, não tem obra da salvação. Mesmo em qualquer um dos pontos aqui, das cosmovisões. Não existe jeito de encaixar aqui. O único jeito é a doutrina da Trindade. Que, claro, você, imagino eu que você já saiba, que ensina que é uma divindade e 3 pessoas dentro da divindade. Nós não dividimos a divindade ou a substância e nem misturamos as pessoas. São coeternas, coiguais e coexistentes. Vamos então agora para o arianismo. O arianismo é a doutrina que nega a eternidade de Jesus, sustentando que o Filho foi criado do nada e por isso não é coeterno com o Pai. É chamado assim por causa do nome do seu fundador, o presbítero Ário. Atualmente, a maior seita ariana é o grupo que chamamos de Testemunhas de Jeová. O movimento foi fundado por Charles Taze Russell, nos Estados Unidos, em 1872. Bom, antes de eu falar o que eu vou explicitar sobre o arianismo, eu quero lhe indicar 2 livros, que inclusive eu tenho os PDFs, caso você queira. Mas se você conseguir ainda achar para comprá-los, é excepcional. Está aí. Documentos da Igreja e História da Teologia Cristã, do Olson, Roger Olson. Estes 2 livros que estou pondo aí na tela para você são imprescindíveis para você entender toda essa polêmica. E você precisa tê-los na sua biblioteca. De preferência, livro físico. Então, tente procurar aí nos sebos digitais aí que você vai encontrar nas livrarias online, você ainda encontra. Porque são livros que vale a pena você ter na sua biblioteca. Primeira informação sobre o arianismo. O arianismo, a priori, não cria como crê exatamente as TJs hoje, ou as Testemunhas de Jeová. Ário acreditava numa trindade, mas subordinada uma pessoa a outra. Então a ideia de Ário é que Deus Pai cria Jesus, que também era divino, Deus Filho, e como um pincel ou como um cinzel constrói todas as coisas. E depois ele cria o Espírito Santo, para convencer o homem lá do pecado, da justiça e do juízo, como está em João 16:8. Só que o Filho e o Espírito Santo seriam divinos, mas divinos de categoria inferior. O único que tinha todos os predicados, onisciência, onipotência, onipresença, seria o Deus Pai. O Deus Filho e o Deus Espírito Santo eram divinos de categoria inferiores. Depois, o arianismo posterior vai tirar a pessoa do Espírito Santo e vai ficar muito similar ao que acreditam hoje as Testemunhas de Jeová. Um Deus maior e um Deus menor. Dentro da teologia pagã, isso tem um nome, chama enoteísmo.
Então, o Zeus é o Deus Todo-Poderoso e os deuses menores são divindades subalternas a esse Deus Todo-Poderoso. Isso se chama enoteísmo, é uma doutrina pagã. Logo, o arianismo, ele é politeísta, onoteísta e pagão, tá certo? E há um monte de dificuldades para a gente resolver nesta questão. Primeiro, que a conclusão é lógica, é politeísmo. Logo, se existem outras divindades, são falsas. Então, se Jesus é uma outra divindade, se o Espírito Santo é uma outra divindade, são divindades falsas, porque só há um Deus verdadeiro. Está entendendo a problemática? Outra coisa, o próprio Yahvé, e aqui eu quero colocar, deixa eu pôr na tela para você, ó. Tá vendo esse quadro legal que eu estou te colocando aí? Esse é o quadro da Trindade. Eu fiz este quadro aí usando a tradução do Novo Mundo. Você pode conferir lá na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia adulterada das Testemunhas de Jeová. Então, neste quadro aí, você vai encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo onisciente, onipotente e onipresente. Logo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Yahvé e são da mesma espécie, da mesma categoria. Não um Deus subalterno ao outro. Logo, somente a doutrina da Trindade é que concebe ou que explica este ensinamento bíblico. A ideia da doutrina da Trindade é que traz à realidade o que a Bíblia ensina. Outra coisa, viu, gente? A doutrina da Trindade, ela é, por si só, difícil de entender, mas ela não está oculta na Bíblia. Ela está revelada de Gênesis a Apocalipse. O que é difícil, às vezes, é para o ser humano concebê-la. Mas aí, o homem carnal não entende as coisas espirituais. É o que Paulo fala aos Coríntios. Isso é muito comum mesmo. O ser humano não consegue conceber a magnitude da grandeza de Deus. Como alguém me disse, né? Explicar Deus para o homem plenamente seria como ensinar para uma formiga a equação de segundo grau. É óbvio que a formiga não vai entender. No caso aqui, nós é que somos a formiga tentando entender um Deus infinito. Como está em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Por quê? Porque nunca nós conheceremos plenamente a Deus. Porque Deus é infinito. Mas voltando aqui de novo para o arianismo. Então, além disso tudo, o próprio Yahvé fala assim, fora de mim não há salvador. Fora de mim não existe jeito do homem ser salvo. Então Jesus tinha que fazer parte da divindade, porque caso contrário, ele não teria autoridade para aplicar a salvação em nossas vidas. Somente Yahvé. Por isso que Yahvé na Bíblia é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Tá certo, gente? Então, não existe outro caminho. A igreja já discutiu isso por séculos. Não tem outra solução. A única solução para entender o plano de Deus de salvação e a sua aplicatividade na vida humana é a doutrina da Trindade. Olha lá, só para você entender um pouquinho disso. Nós falamos a ideia rígida do unitarismo, né? Eles usam o texto de Deuteronômio 6,4. Escuta, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único ou é um só Yahvé. Tradução do Novo Mundo, ela fala, não é ouve Israel, mas é escuta Israel, Jeová nosso Deus é um só Jeová. Tradução do Novo Mundo, tá certo? Essa palavra único ou um, no hebraico, é Hadz. Esta é a pronúncia, é Hadz. E este termo, ele é usado em Gênesis 2:24, quando fala que o homem deixaria seu pai e sua mãe e unir-se-ia a sua mulher, e seriam os dois uma única carne. É de novo a palavra Hadz. A ideia do texto é justamente essa. Uma unidade composta. Deus olha para o homem e a mulher casado e vê um ser só. O marido e a mulher é uma carne só, quando eles se casam. A divindade é composta, sempre, de Gênesis a Apocalipse. A divindade é composta, ou seja, dentro da essência, nós temos três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é muito importante de nós entendermos. Um exemplo,
embora a Trindade está de Gênesis e Apocalipse, mas eu gosto muito desse texto simples, singular, que está em João 14,16. Jesus dizendo que iria rogar ao Pai para ele dar um outro Consolador, a fim de que estivesse para sempre convosco, ou com os discípulos. Olha aí, o próprio Filho orando ao Pai para dar um outro Consolador. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia está cheia de exemplo da Trindade. Mateus 28,19 está claramente dito assim: batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É nome. Nome do Pai, nome do Filho e nome do Espírito Santo. Porque são três pessoas distintas. A bênção apostólica, 2 Coríntios 13,13, o grande amor de Deus, a graça consoladora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam para sempre com todos vós. Efésios 4, Paulo vai falar ali um só Deus, Pai, um só Espírito e um só Salvador Jesus Cristo. Então, gente, nós temos a Trindade de Gênesis e Apocalipse. Eu tenho aqui outros vídeos falando disso, uma palestra de mais de 1 hora falando disso. Eu vou deixar no final desta aqui, para você ver que a Trindade é extremamente bíblica e é a única solução para explicar a aplicatividade da salvação na vida humana. Ok? Então, qualquer outra dúvida, eu quero me colocar à disposição para te ajudar, para trazer até você um pouco de compreensão sobre isso, caso você ainda precise de mais ajuda. Se quiser PDFs a respeito da Trindade, entre em contato que eu mando tudo para você. Tá ok? Se Deus assim permitir, nós estaremos de volta num próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá!